A santa paz de Deus, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Cristo Jesus na tua vida. Eu sou o irmão ancião Isaías de Francisco Morato e venho hoje fazer esse vídeo de estudo para a comunidade cristã no Brasil e todos os que participam do meu canal e todos que chegam aqui de uma certa forma. Nossa igreja tem estudo bíblico, estamos preparando tudo para ensinar a palavra de Deus e não andar segundo o vento, mas firmado na sã palavra. Fiz um vídeo esses dias falando sobre pré-tribulacionista. Qual que é a mente, o pensamento e os dizeres de um pré-tribulacionista? Está aqui no rodapé do canal. E hoje eu vou fazer o vídeo falando a respeito do mid-tribulacionista. O que é um mid-tribulacionista? A Nova CCB, a Comunidade Cristã no Brasil, é um mid-tribulacionista? Você é um mid-tribulacionista? Primeiro assunto do mid-tribulacionista. Ele acredita que quando a corrupção vier dentro da fé cristã, ali sim começa a passagem do arrebatamento da igreja, da grande tribulação. Pré-tribulacional crê em um arrebatamento, porém antes da grande tribulação. O mid está no meio. Quando a apostasia se levantar grandiosamente. Hoje nós temos muito apóstata da fé, que é o quê? Aqueles que apostataram da tua fé, trocando a doutrina de Cristo, não a doutrina da tua igreja, a doutrina de Cristo, os primeiros preceitos do amor, que o Senhor deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você para de amar a Deus, você começa a quebrar então a regra de fé que Jesus Cristo deixou para nós e começa a apostatar de não amar a Deus. Porque está escrito na Santa Palavra: se você não ama o teu irmão que vê, como pode amar a Deus que nunca viu? Falar que ama a Deus é muito fácil, mas se torna muito vago só de palavras. Segundo ponto, amar o próximo como a ti mesmo. E as pessoas começaram a apostatar disso, jogando o próximo para o lado, pisoteando nos teus irmãos e lançando contenda e sementes de contenda contra o teu irmão. A apostasia da fé começa a vender coisas que não são nosso, vender tributos celestiais, vender oração, vender pregações, vender palavras, negar o primeiro amor de Cristo, pregar uma inverdade do Evangelho, pregar contra o Evangelho de Cristo. Então tudo isso cai na apostasia. Apostasia não é você mudar de igreja, mudar de religião. A apostasia é você mudar do fator bíblico e sair dos preceitos cristãos para poder viver um mundo de leviandade. Então, os mid-tribulacionistas, o início desses parâmetros começa por aqui. Outro ponto classial também que os mids acreditam, que a igreja vai ver o anticristo. Vai ver o anticristo reinar o teu reino na terra. Outro ponto também classial que os mids acreditam, que é o quê? Que haverá a grande tribulação e a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas sim na metade, os 3 anos e meio da grande tribulação,
Então, nesse meio, aí o Senhor vem em nuvens de glória e arrebata a tua igreja. E os outros 3 anos e meio vai ficar com aqueles que não subiram neste arrebatamento, e será uma grande ira do Senhor sobre a terra. Não é sem base que os mídias começam a ter esse entendimento e essa tese. Não é simplesmente ao vento ou do nada. Nós já fizemos um vídeo falando do pré-tribulacionista e trouxemos alguns pontos bíblicos sobre isso. Claro que os mídias também têm os seus pontos. Vamos entender. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3, eles se afirmam nisso. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Verso 2. Quem não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Terceiro, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O que eles estão afirmando é que ainda Cristo não vem, não busca a igreja antes que o filho da perdição, quem é? O anticristo, venha sobre a terra. Vem a grande tribulação, grande apostasia como nunca houve. Aí sim, Cristo vem em nuvens de glória. A afirmação do livro 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, que eles afirmam, está escrito assim: Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então ele quer dizer para você e para mim que nós não passaremos, ou eles, ou vós, não passará pela grande tribulação que há de vir, porque o Senhor vai livrar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10, os mídias começam a dizer: à espera do céu, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Ele quer dizer que estão na espera de Jesus Cristo vir, no meio dessa grande tribulação, dos 3 anos e meio, Jesus pega a tua igreja e arrebata. E nós não passaremos essa ira que há de vir de Deus para com a humanidade, Deus para com o povo. Então, no meio dessa grande confusão, desse grande combate, a igreja está passando tudo aqui, aquela era do anticristo, está passando essa grande tribulação, 3 anos e meio, e dentro dessa grande tribulação, que nunca houve igual, essa grande apostasia que nunca houve igual, as pessoas já desconverteram de Cristo, já não querem mais saber. A igreja está firme em Cristo, passando pancada. Aí Cristo vem e leva, arrebata a sua igreja. Aí tem mais 3 anos e meio para poder ser confrontado Deus com a humanidade. Aí as taças começam a descer, as trombetas começam a tocar e aquela coisa toda, aquele caos. Então, no meio da grande tribulação, Deus arrebata a igreja. Os tribulacionista acredita nisso. Outro ponto crucial que quem é mídia acredita, que está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer? Vai vir uma grande ira, mas Deus nos livrará antes dessa grande ira.
Deus vai livrar os midi-tribulacionistas, como eles crê, antes dessa grande ira. A tribulação vai estar funcionando, o governo do anticristo vai estar funcionando, mas Jesus vem e arrebata a igreja, e assim fica esses 3 anos e meio de grande ira de Deus. Vai pensando nisso. Outro ponto que ele se afirma é no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 9. Eu vou ler para vocês. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Qual ira? A ira dos 3 anos e meio depois desta grande força que terá o governo do anticristo e de Satanás, tá? Então, 3 anos e meio terá a ira de Deus. O Senhor pega a igreja, arrebata, aí vem a grande ira. Essa o povo não vai passar, os que servem a Deus não passará. Segundo o entendimento do MID, eu não estou colocando o nosso entendimento, nem o meu entendimento. Eu quero que você pense sobre isso. Já fiz o pré-tribulacionista. Você acha que está de acordo aí com a sua vida? Agora nós estamos no MID e depois eu vou fazer o pós. Também os MID se afirma em Apocalipse no capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Vamos ler? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos inocentes que habitam sobre a terra? Verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Eles afirmam o quê? Mais 3 anos e meio, no caso. Até que também se complete o número dos seus conservos. Por certo, alguém no meio desta grande tribulação pode ainda se salvar. E seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então ele quer dizer que há um arrebatamento, leva esse povo debaixo do altar de Deus, junto com Deus, certo? E assim, tem várias questões, tá? Tem a questão, tem o entendimento que é um arrebatamento direto para a glória de Deus, o outro, um arrebatamento e vai debaixo do altar de Deus, fica aguardando os outros 3 anos e meio. Então nisso tem uma pancada de misturas, né, de argumentos, e um dos argumentos é esse, que ele aguarda os 3 anos e meio para que essas pessoas subam, né, diante de Deus. Outros já argumentam que aguarda esses 3 anos e meio, que é a ira de Deus, até todos aqueles morrerem, né, a espada, de alguma forma ser morto, e assim é levado diante do trono de Deus, diante do altar de Deus e levado para o trono de Deus. São muitas coerências e incoerências que a gente tem que lidar com isso, porque a certeza mesmo não tem como a gente se afirmar. Claro que existe o pré-tribulacionista e afirma sobre isso, né? Claro que existe o mid e afirma sobre isso, e claro que existe o pós e afirma sobre isso, mas é uma coisa que dá uma oscilação. Tem gente que é pré, vira mid, e tem gente que é pré e vai direto para pós, né? Tem gente que é pós, volta de novo para pré e vira essa oscilação, depende do texto bíblico e como que é narrado a história também. É muito bom lembrar a classificação de Mateus no capítulo 25, do 1 ao 13, que eles afirmam muito também sobre isso. É uma tese muito idônea também, né, da parte dos mid, que eles dizem que aquela passagem que Jesus estava falando,
Das 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, as prudentes é aquelas que já são arrebatadas. As loucas que foi buscar o azeite é aquelas que vão ficar esses 3 anos e meio aí de provação, luta, essa tribulação, tentando buscar a santificação, para poder também se enquadrar com o número dos escolhidos, tá? Uma dica aí para você, as pessoas prega muito isso daí também, tá bom? O pré-tribulacionista e o mid-tribulacionista têm a mesma ideologia, sem ofensa aos pré, sem ofensa aos mid, por gentileza. Tem a mesma mentalidade, porém, o que difere é que quem é pré acredita que vai antes dessa vinda do anticristo e antes desta grande tribulação, certo? E o mid acredita que sim, dentro dos 3 anos e meio da grande tribulação ela vai estar aqui passando, vai sofrer mártir, né? Vai sofrer mártir e muitos serão arrebatados dentro desse período de 3 anos e meio. Da palavra de Daniel, né? 70 semanas e etc. Mas então como que eles são o mesmo pensamento? O mesmo pensamento é que ambos não passarão a ira de Deus que vai derramar sobre a terra. Ambos. Então este é o vídeo para você entender. Você é o quê? Pré-tribulacionista? Tá um vídeo no meu canal. Pré-tribulacionista. Você é o quê? Mid-tribulacionista? Deixa no comentário o que você acha. Você acha que vai passar os 3 anos e meio? Vai ser arrebatado com a igreja? Né? E depois vem as boldas, e depois vem a ira de Deus sobre a humanidade, sobre o povo, aqueles que não se salvaram, que ainda hão de se salvar, ou não. Fala aí, coloca no comentário. Nós não estamos afirmando nada. Isso aqui é só um estudo para que você entenda um pouco do Apocalipse, entenda um pouco de Daniel, entenda um pouco do que é pregado nas igrejas, tá? Ou que não é pregado nas igrejas. Você se considera o quê? Um pré? Um mid ou um pós? Vou fazer um vídeo sobre o pós-tribulacionista e as suas teses também. Deus abençoe.